Fala galera, então chegamos ao 10º episódio, a conclusão dessa terceira temporada de From. E galera, não me cobrem uma crítica linear porque não tem como rolar. Porque assim como o episódio ele não é linear, né? Ele fica pipocando, cara, simplesmente de núcleos pra núcleos e vai e volta e vem, não sei o que, mas tudo lá no final tá conectado. Tudo basicamente tá conectado, tá? Então assim, cobrar uma crítica linear, pelo amor de Deus, entendeu? E galera, já coloca nos comentários o que acharam sobre esse season finale aqui, são exatamente 4h16 da manhã, acabei este episódio, já vim correndo aqui pra gente poder conversar. Eu gostei desse último episódio aqui, fui enganado muito, né, porque tava com aquela previsão de ser 1h20 e tudo mais, pelo tempo que tinha colocado pela MGM, né. E a gente descobre que, na verdade, tem ali um snack peek sobre a próxima série que vai estrear da MGM, que até parece interessante ali, mas isso não é assunto para esse vídeo. E a gente teve ali um pouquinho mais de tempo só de duração do episódio. E cara, ele foi por, talvez assim, caminhos que a gente já imaginava, que a gente já conversou, que a gente já teorizou muito durante a semana. Obviamente que condiz muito com alguns vazamentos que tinham rolado, ou talvez todos os vazamentos, porque eu dentro da minha bolha, né, eu consegui, assim, cara, escapar de muitos vazamentos, mas obviamente alguns, né, iam rolando até mesmo, assim, nos comentários dos vídeos aqui durante a semana, ou seja, algumas coisas não deu pra escapar, tá? E a construção desse último episódio aqui, ela é muito coerente com o que foi apresentado durante essa terceira temporada. E aí a gente entra na questão subjetiva do gostar e não gostar, tá? Mas fez sentido para a história que eles apresentaram. Entrando sempre numa coisa que é muito importante. Vai de cada um se gostou ou não gostou de como a história apresentada funcionou ou não, tá? Eu gosto, primeira coisa assim, da maneira como esse episódio define sobre o Boyd. Tudo que foi trabalhado na temporada sobre o Boyd, se realmente iam ou não conseguir quebrar ele, se realmente, né, os monstros, a cidade em si ia conseguir quebrar o Boyd, foi muito tempo nesse último episódio aqui pela decisão que ele toma de tentar tirar a força da informação do Elgin e até abrindo uma gaveta já, né? Pô, os dois clipes, que inclusive fiz vídeo, né, durante essa semana aqui, eles são, cara, dos primeiros 6 minutos de episódio. Eu gosto como até são cenas importantes, né, pro momento de construção do episódio, mas basicamente ali, é um momento inicial de tudo. Eu gosto como que a MGM escolhe a dedo essas cenas ali. Tudo vai sendo sobre isso, inclusive, sim, a visão que tem novamente do padre aparecendo pro Boyd diz muito sobre ele, sobre o que ele é, sobre o que ele quer ser a partir daquele momento da decisão que ele toma de fazer aquele interrogatório ali, a força, né? E sobre o bem e errado e sobre fazer ou tentar fazer o certo ali, independente da maneira como está acontecendo, se os fins realmente justificam os meios. E é isso que começa a bater para todos os personagens ali. E essa parte toda, ela talvez tenha tido sua conclusão também nesse momento aqui de 10º episódio. Daqui para frente, acredito que o Boyd não vai voltar a ter essa construção que ele estava tendo até agora na terceira temporada. Vai ser algo diferente pro Boyd também. Para também, assim, acho que From ele tem que entrar mais a fundo no que ele apresentou pra gente nesse caminho todo, dessas possibilidades todas, tá? Então, assim, o Boyd ele também tem que, cara, mudar o arco dele em questão de vai ou não ser dominado pela cidade, quebrado pelos monstros. Ele ganha uma força diferente a partir de agora, inclusive pelo que ele vê em relação aos monstros, né? Porque a montagem toda de final de episódio, ela constrói também um Boyd diferente, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero muito salientar nessa crítica aqui. E tem uma coisa do Boyd, nessa sequência toda que vai se montando pro interrogatório do Eugene, quando ele pega lá a máquina fotográfica e coloca ela cuidadosamente, né, sobre ali a cômoda do lado, já direcionada para onde está o Eugene, e já fica claro que algo vai sair daquela máquina lá. Era óbvio que ia ser uma fotografia, era óbvio que aquela fotografia ele teria uma importância tal para o Boyd, que não seria ali para o caso do Eugene, porque a situação dele já estava muito bem definida, o que ia ser adiante até no episódio para ele. Eu até acho que o episódio entrega mais de brutalidade, porque quando entra a questão toda dessa da Sarah, eu acho muito massa o que ela fala também, porque isso encaixa perfeitamente com o encerramento do arco do Boyd, nesse conflito dele, e agora vamos para uma nova sequência do personagem. Quando ela fala que não vai deixar a cidade tomar a alma dele,
porque a dela já foi tomada, a dela já não existe mais e ela sim é capaz de realmente fazer e ir além do limite tal, que o bode nunca vai entender qual que tem que ser, porque ele sempre vai ter essa questão, como a gente vê todos os flashbacks não, né? As visões do padre aparecendo para ele ali, são realmente isso, esse questionamento que fica na cabeça dele se os fins realmente justificam os meios. Ou seja, a Sarah é realmente essa pessoa que já entende como ultrapassar esse limite. E isso tá muito bem feito para ela chegar e fazer o que ela faz com a tal brutalidade de, cara, ela retira o olho e retira a informação. E a partir dali é realmente o ato todo de ligação que a gente tem lá para chegar no bunker e tudo mais. Vamos chegar nesse momento todo ali, tá? Porque o que acontece no bunker? O momento todo da mulher de kimono, de chegar, de retirar, né, o pequeno rebento lá da Fátima. Simplesmente aquela, cara, escotilha, porta de açapão, que quiser, aquele momento lost que a gente tem ali, ser aberto, né, e ser realmente aquela passagem para onde os monstros estão. E os monstros estão até numa feição completamente diferente, né? Eles estão numa feição normal, porque isso precisa conversar com o que está acontecendo em paralelo no episódio. O Jade, Tabitha, música, lembranças. E realmente os responsáveis por causa também da explicação toda que a Fátima vai dando ao mesmo tempo, que isso tudo vai acontecendo naquele momento ali, ápice, também com extremamente ritmo de montagem, né, e também de partes de história que vão se encaixando naquele momento final ali, sobre o motivo real dos monstros, o que realmente aconteceu, o que eles realmente procuraram fazer ao sacrificar as crianças. Ou seja, a questão toda de origem da cidade a gente já tem por completo agora nesse momento. A gente vai daqui para frente. Como falou muito bem, né, um dos showrunners lá falando que eles saberem a verdade, os personagens do caso, não quer dizer que eles vão descobrir como ser de lá. Talvez eles se aprofundem mais nesse pesadelo, que é talvez o que a gente vê ali acontecendo no final, que eu vou deixar por último essa crítica ali, tá? A última coisa que a gente vai tocar é o que acontece no final ali. E a Fátima, ela sobrevive, né, ao contrário do que eu achei antes que poderia acontecer, até o momento que From foi renovado, fiz o vídeo de renovação aqui já trazendo o abre aspas da galera, né, da produtora executiva, aquela coisa toda, inclusive do chefe da MGM. Naquele momento já tinha uma entrevista do Harold Perrineau, o nosso querido Boyd, para a Radio Times, falando que ele não ia entregar o que ia acontecer com outro personagem, mas ele garantia que ele e a Fátima estariam sim na quarta temporada. Ou seja, na sexta-feira, basicamente, a teoria e tudo aquilo que eu achava realmente que estava sendo construído para uma morte da Fátima nesse momento do parto se desconstruiu, e o episódio realmente mostrou isso. Então, ela ter informações sobre essa origem toda para a quarta temporada são mais peças que vão se unir e tudo mais, porque ela vai ter muitas questões também sobre os monstros ali para passar, por exemplo, para Jade, para Tabitha, para todos ali. Então a função da Fátima, ela também muda a partir de agora. Ficou uma questão para mim que é muito importante, tá? Por que que a Fátima foi escolhida? E aí, cara, eu vou botar um paralelo que é bizarro com Lost, tá? Nosso querido John Locke de Lost, tá? Esse aqui é pra quem, cara, é fã de Lost. O John Locke, quando chega na ilha, a gente sabia que ele era paraplégico e lá ele recupera completamente suas funções. A Fátima não podia engravidar. E a Fátima ali, ela é engravida. Então talvez essa justificativa para realmente utilizarem ela para dar ali, né, a gestação pro retorno do sorriso, como acontece, cara, e é massa, tá? Porque assim, isso é algo que já estava sendo falado, queria acontecer. Beleza, aconteceu, temos o retorno ali do sorriso. A forma como eles executam isso em cena é muito massa, tá? E o quanto que essa gestação é rápida também é muito massa ali. E o quanto que sim, assim como aconteceu com a Sarah na primeira temporada, acontece agora com Eugene. Sim, ele foi enganado por tudo. E sim, tudo que aconteceu foi realmente para esse lado de reviver ali o nosso querido sorriso. É isso. E eles são imortais. Eles buscaram a vida eterna, ou seja, todo o sacrifício, tudo o que aconteceu, realmente é para essa repetição acontecer da parte dos monstros, como na verdade uma morte e um renascimento, uma morte e um renascimento. Então parece que esse é o ciclo como funciona por causa do sacrifício todo feito e por causa também do que a gente vê nessa origem, querendo ou não, que foi nesse momento,
como que acontece essa volta pra gente ter o sorriso novamente ali. E a cara do Boyd, cara, naquele momento que ele vê a virada, né, e vê estampado o sorriso ali, é o prenúncio que sim, a gente vai ver esse embate que é tão forte entre esses dois lados acontecerem com esses dois protagonistas ali frente a frente novamente. E pra mim, a quarta temporada, ela não continua desse momento ali. Pra mim, o Boyd, ele não vai ter algo pra ter algum tipo de contato com todos os monstros que estão ali. Ao contrário do que eu imaginava que ia acontecer nessa cena, tá? Eu imaginava muito que o Boyd estaria cercado já pelos monstros ali e com quem mais, né, tivesse vindo da Fátima, aquela coisa toda. No caso, o sorriso também estando ali em volta, entendeu? E não, cara, pra minha surpresa, foi só essa percepção necessária pro Boyd agora ter também mais claro o que realmente aconteceu nesse todo. Porque a partir de agora, todas essas informações elas vão se unir. Do lado do Boyd, que daí tá todos os personagens, inclusive a Fátima com essas informações importantes que ela vai ter a partir de agora também. E, obviamente, o lado Jade e Tabitha, com todas essas informações que também serão necessárias a partir de agora também. E vamos mergulhar, galera, na questão Jade e da Tabitha. O Jade, ele teve muita importância, assim como eu esperava que tivesse. E também essa conexão completa com o passado da cidade e a gente ter essa clareza. Pô, não temos mais dúvidas, nenhuma, né? Porque agora, sim, Tabitha, Miranda, Jade, o Christopher, cara. Eu não me lembro quem tinha colocado isso como teoria em um dos vídeos dessa semana, mas assim, ó, acertou em cheio. Mas em cheio, perfeito, assim. E até o Aguke, eu vou errar muito, né? Aguke. Eu vou errar muito como falar, cara. Mas o que simboliza? Pô, simboliza ali o remember. Simboliza simplesmente, cara, o lembre. O que o Garoto de Branco falou? Vocês têm que realmente conseguir lembrar. Vocês têm que realmente conseguir fazer as conexões. O tal do padrão, o tal do padrão, o tal do padrão. E as lembranças, elas vêm vindo como esse grande quebra-cabeça sendo montado para chegar em algo que a gente vê a Tabitha contando pro Dean, a gente não vê o Jade tendo isso, né, ali como essa sequência toda de pensamento, mas ele também tem a lembrança por completo sobre ele, sobre a Tabitha em outra vida, essa repetição toda de ciclo, e a questão da filha ser uma das crianças ali. E essa conexão toda, cara, é uma coisa que traz, obviamente, mais e mais e mais teorias se essa criança também está ali. Se algo também já está presente dentro dessas voltas todas dos personagens para ali. E eu gostei demais, cara, dessa clareza toda a explicação de como que o episódio ele vai construindo. O episódio ele segue o mesmo ritmo dos outros episódios, tá? Ele não muda, ele dá uma guinada simplesmente dos 20 e poucos minutos, ele vai e daí ele acelera e ele começa a dar essa sequência toda de montagens ali, de uma forma completamente, né, não linear, por isso que é difícil de seguir parte por parte, porque as coisas acabam sendo ficando interconectadas, né? Elas têm uma ligação ali porque elas chegam no mesmo lugar. E é bizarro, cara, o quanto que eles seguem um padrão que eu acho que From acerta em uns momentos e erra em outros, tá? A ideia, eu tô falando puramente, cara, da edição. Quando eles pegam e vão cortando de núcleo, quando começa a ficar um pouco mais interessante, entrar um pouco mais do que aquela cena quer contar, eles já pulam para outro núcleo, e assim vai. Para deixar daí, nos últimos 10 minutos ali, as cenas ficarem mais extensas e deixarem, sim, até a nossa própria conexão com o que está acontecendo em tela, com os personagens em tela, mais presente. Eu gostaria que eles deixassem isso acontecer por mais momentos do episódio, as cenas mais estendidas. Porque dá uma conexão muito maior. Porque quando uma cena começa a ficar interessante, eles pulam para outro núcleo. É óbvio que a gente está falando de um season finale, onde todas as coisas que estão acontecendo ali, elas tendem sempre a ser mais interessantes do que um episódio, por exemplo, como foi o episódio 7. Que daqui a pouco pulava por um começo de um outro núcleo, né? Que não era tão interessante assim. Então, é uma linha de como contar a história em From que para mim, de vez em quando, cara, me incomoda. Nesse episódio aqui, como tudo realmente, para mim, tá, importou muito pro que eles estavam contando, incomodou menos. Só que, se From
seguir essa mesma linha de como montar os seus episódios e como que ele vai separando ali para deixar para as últimas cenas, os últimos minutos de cada episódio, estender as cenas, cara, é algo que me preocupa, tá? Que eu quero que fique com uma atenção muito mais presente do que algo que está começando, algo que está ficando interessante e algo que acaba sendo interrompido para te ver daqui a 5, 6 minutos para frente. E tu meio que desconecta com aquilo que está acontecendo, tá? Isso aqui, cara, é só um grande parênteses. O Jim ter descoberto ali a sequência toda para ser realmente notas musicais foi até uma coisa bem aleatória daquele processo, né? Porque o Jim parecia que novamente estava tendo uma recaída por um momento. Quando ele chega lá pro Jade e pra Tabitha e diz: não, calma, talvez não seja o melhor caminho para fazer isso, não, calma, daí o Jim, cara, como assim? Como assim, meu Deus do céu, velho? Tu mesmo acabou de decifrar o negócio, como assim vamos deixar pra trás? A Tabitha diz: não, vamos seguir em frente, agora a gente tem que descobrir. Ali foi um momento recaído do Jim, eu, cara, não, eles não podem botar uma coisa pro personagem que ele já executou antes e que ele mesmo chega numa cena ali pro Jim, lá no bar, e fala assim: cara, desculpa, pô, tava com medo, errei, tamo junto. Não pode voltar algo do personagem que ele já passou. Não pode voltar para o mesmo momento do personagem que ele já passou. Porque isso traz cansaço pro personagem, isso traz uma fadiga pro personagem. Mas tá, foi um momento, entendeu? E vim dele essa resposta, cara, sobre... Talvez, assim, o único detalhe, né? Porque o Jade começa a enumerar. Cara, pensei nisso, naquilo, nisso, aquilo. Talvez a única opção que ele não tenha realmente pensado era sobre as notas musicais. E isso ter vindo do Jim, cara, foi um fato bastante curioso, assim, de importância pro personagem para esse momento ali. Porque eles tinham que deixar o Jim conectado pra história. E ao mesmo tempo que ele tinha que ficar conectado pra história, ele tinha que ficar com algo que o fizesse realmente chegar num estado sem saber o que fazer. Que é a resposta toda da Tabitha para tudo o que aconteceu e a conexão dela com o Jade para que ele ficasse sozinho naquele momento final do episódio ali. Porque o Jim, ele é o personagem, tá? Que de todas as possibilidades lá de personagens que poderiam morrer, pra mim ele tava na frente por causa dessa repetição toda, por causa disso tudo que tava acontecendo no personagem, pelas desculpas que ele pede pra Tabitha no episódio passado e agora que ele pede pro Jay também, sabe? São todas conclusões, assim, do que ele escuta do Henry, são todas conclusões que tu vai vendo, assim, como o roteiro ele vai construindo pro personagem tá com todos os seus elinhos fechados. Para ele ficar com algo o perturbando, e acontece justamente aquilo como última cena, o grande cliffhanger daqui pra frente. Só que a morte dele talvez não seja o maior cliffhanger que a gente tem, né? É a questão da Julie. Porque é obviamente, né? A Julie, ela tá beirando a fazer o nosso querido efeito borboleta, porque daí vem as ramificações todas de tu mexer com a linha do tempo, né? A gente já entendeu que essa viagem toda que vai acontecendo no tempo, eu gostei da resolução que o Ethan dá, né? Tá indo novamente rever pedaços de uma história já contada. Só que tu nunca pode mexer em algo já contado, porque tu vai mexer em tudo que vem pela frente. Cada história dentro da cultura, ela vai lidando com essa questão de viagem no tempo da sua própria maneira, da maneira como funciona melhor para sua história. E essa é a maneira de From. E a Julie, ela tá completamente diferente naquele momento final ali. Completamente diferente. É uma Julie lá pra frente, uma Julie que tá machucada, é uma Julie ali que já sabe o que vai acontecer naquele momento com o pai dela, tá claro no texto, e a gente pega, faz a conexão inteira com o que acontece no diner, na conversa da própria Julie com o Ethan. Ali sai já que ela vai voltar assim para as ruínas. E o que mais que ela viu, o que mais que ela já sabe, de quando que é aquela versão daquela Julie ali que a gente tá vendo, quanto tempo passou, tudo isso, óbvio que vai ficar muito agora que a gente vai ter praticamente... Cara, eu chuto muito que vai dar 2 anos, tá? Pra gente, ou um pouquinho menos, digamos assim, 1 ano e 10 meses, pra gente ver a 4ª temporada de From. Porque isso a gente vai conversar muito em vídeos separados, então não vou me estender aqui, mas é basicamente isso, tá? A gente sabe que é 2026,
Mas o quando de 2026 é algo que a gente vai conversar em outros vídeos para não estender nesse momento aqui. E aquele momento final, de aparecer ele, né, o Homem de Amarelo, o Rei Amarelo, a maneira como quiser chamar. Eu já vi até teoria, nesse meio tempo, cara, de acabar o episódio, e já vim aqui gravar a crítica, de as semelhanças que estão tentando buscar com o Randall, que eu achei interessante, por causa dos detalhes de camisa, mas, tipo, cara, é uma coisa assim, jogada pra cima e vamos ver o que acontece, tá? Mas eu gosto que ele tava nos desenhos da Miranda lá atrás, ele agora tá claramente aqui como essa força toda que até pode rivalizar, né? Porque eu gosto de falar, pô, o garoto de branco, o homem de amarelo, rei amarelo, menino de branco. Essa rivalidade toda que existe ali entre ambos, entendeu? Do que realmente pode ser essa figura toda ali. E é sim esse monstro que está durante o dia, e é sim esse monstro completamente diferente de todos os outros monstros. Talvez seja esse real líder de todos os monstros, que a gente tem essa visão clara do que ele pode fazer durante essa cena ali. E o que ele faz com o Jim, eu gosto dessa questão toda da viagem no tempo, tá? Porque, galera, sim, é uma viagem no tempo. Ele tá falando de algo presente do Jim e algo do presente da Julie. Ele tá falando do presente dos dois tempos. Ele fala exatamente do que tá acontecendo, ou o que acabou de acontecer, propriamente, né? Pro Jim, do que ele viu, né? Da música do Jade, e falando pra Julie do que ela tá tentando fazer. Essa percepção toda é de alguém que tem, obviamente, cara, esse grande conhecimento de tudo, ou simplesmente ele seja esse grande líder dos monstros, mas se a gente daqui a pouco começar a aprofundar em questão, ele pode ser, na verdade, cara, esse grande causador de todo o sacrifício que aconteceu para as crianças lá. Então, daí que vem realmente, talvez assim, a sua força toda de influência sobre tudo que acontece nessa cidade. Então a gente tem um caminho ali, propriamente já colocado nesse final aqui, sobre o salvar as crianças, como isso poderia acontecer, e porque tu começa a conectar em relação a Julie, sobre essas questões de volta e tudo mais, essas ramificações todas que existem, como é um ciclo que volta sempre a acontecer, até mesmo a menção que tem da Tian Shen, né, poderia salvar a Tian Shen, e o Ita não pode, por causa disso, por causa... Talvez a resposta para tudo, e olha o chute de final de terceira temporada, tá? Seja realmente isso que a Julie está descobrindo, e seja realmente, a partir do momento que tu tem o controle disso, é que tudo seja, digamos, consertado, ou seja, resolvido, as crianças salvas, que não aconteça sacrifício, não aconteça o princípio de tudo, é uma volta pro começo da origem de toda a cidade ali, para ser a maneira onde daqui a pouco os personagens nunca vão ter se conhecido também. Mas isso assim, ó, é um chute, cara, de pegar um detalhe ali dessa cena final, por causa muito, cara, desse Homem Amarelo, desse Rei Amarelo, maneira como quiser chamar, dele pegar essa percepção de presente sobre as duas situações de tempos completamente diferentes que estão acontecendo, do Jim e da Julie. E o quanto que, ao paralelo disso tudo, o que estava sendo colocado de lembranças de conexões todas, assim como o próprio Garoto de Branco falou, do Jade e da Tabitha, a gente começa a fazer esses pontos todos, e talvez a resposta para tudo isso, já que é tudo uma repetição de ciclo, já que tudo realmente volta a sempre a ser, e que a gente sabe que os monstros também fizeram todo o sacrifício por causa dessa questão da vida eterna, né, de serem imortais e tudo mais, tudo isso, cara, vai estar por uma volta lá pro começo de tudo. Assim como o próprio Garoto de Branco falou. A resposta para o fim está no começo. Talvez seja isso. Mas galera, quero muito saber a opinião de vocês, coloquem nos comentários o que acharam de Revelações Parte 2. E hoje à noite, 21 horas, tem nosso grande debate pra gente falar tudo e mais um pouco aberto sobre esse 10º episódio aqui. Semana que vem, galera, teremos uma outra live de veredito da temporada, onde vou estar acompanhado do meu grande amigo Gabriel Minato, do Dockers Family. Então assim, se preparem, galera, que a cobertura de From não acabou aqui no canal. Segunda-feira sai, ao invés do trailer né, do próximo episódio, a gente vai simplesmente conversar sobre tudo que funcionou na temporada em um vídeo específico e também em outro vídeo específico tudo que não funcionou.
pra gente poder também separar ali com argumentos, detalhe por detalhe, dessa temporada aqui também. Galera, coloque abaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!